Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Bom, então, eu e a doutora Sumire vamos falar a respeito de encurtamento ou não do tratamento da tuberculose. Vou virar aqui um pouquinho, porque fica ruim. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Queria começar mostrando esse painel aqui, para a gente poder começar, mostrando que a tuberculose ela tem uma peculiaridade muito importante. Seguramente, o tratamento da tuberculose foi um dos primeiros situações em que se fez um estudo controlado e randomizado. Isso, vejam, no final dos anos da década de 1940, né, quando aparece, então, a streptomicina. E o interessante é que logo se percebeu que tratar com uma única droga não era suficiente, portanto, vamos acrescentar uma segunda droga. O acréscimo da segunda droga já melhorou significativamente, novamente, com o estudo clínico. Aí, quando, na década de 1960, chega à conclusão que o ideal seria a terapia tripla, né? E com a terapia tripla, a gente teria um grande desenvolvimento e a possibilidade de cura de grande parte dos pacientes da tuberculose. E o grande impacto veio na década de 70 com a rifampicina. A rifampicina realmente foi um divisor de águas, né? E muito bem colocado de uma maneira geral, inclusive no próprio Brasil. No final dos anos 70, é padronizado o tratamento da tuberculose e, a partir deste momento, todos deveriam ser tratados desta forma. Isso aí foi bastante significativo, nós ficamos durante mais de 30 anos com o mesmo tratamento, o mesmo tempo de tratamento, sem nenhuma grande modificação. Vamos tentar mostrar isso. Até que, a partir da época de 2000, surgem duas novas drogas desenvolvidas exclusivamente para a tuberculose. Isso realmente foi um ponto bastante significativo. Isso foi mais ainda quando você teve o chamado estudo Nix Trial, mostrando que era possível tratar com drogas diferentes do que nós tínhamos disponível, que era possível tratar por um tempo muito curto, incluindo as formas mais resistentes da tuberculose. Isso daí veio, então, como eu disse, na tuberculose, ela se pautou a vida toda por estudos clínicos randomizados. Veja, isso aí é uma publicação de 1974, mostrando a importância da terapêutica de 3 drogas e que a rifampicina era a droga melhor. E o tempo de tratamento estabelecido em 6 meses. Lembrando que 6 meses para esta época significava uma redução de quase 2/3 do tempo até então previsto para a tuberculose. O mesmo se fez com relação às crianças. Logo a seguir, o tempo de tratamento das crianças também foi modificado de uma maneira, voltando também com o acréscimo da rifampicina para 6 meses, e essa publicação de 1993 confirma o tratamento das crianças durante 6 meses. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde, e a partir da grande discussão das metas do milênio, dentro da Organização das Nações Unidas, colocando essas 4 situações propriamente dito. Primeiro, a primeira das situações, o tratamento diretamente observado. E foi cunhado esse termo, né, de um tratamento curto. Segundo, que foi muito significativo, foi a simplificação do tratamento, que foi o que a Organização Mundial da Saúde previu. Em terceiro, você colocar outros profissionais que não o médico dentro desse esquema, e vem então a grande frase, né, que é one size fits all, ou seja, é um tratamento que tem que servir para todo mundo. Mas se a gente for tomar um pouco mais de cuidado, imagina um observador fora, um observador que não esteja na área de tuberculose. Você vai me dizer que tempo de tratamento de 6 meses é curto? É meio estranho. Mais ainda,
tratar tuberculose não é tratar todo mundo igualzinho, né? O paciente com tuberculose tem o direito de ser diferente também, né? E não usar one size e para todos que a gente deveria fazer. Aí, então, começam a surgir as primeiras expectativas, vamos diminuir esse tempo de tratamento, vamos diminuir esse tempo de tratamento. Isto aqui é uma meta-análise da Cochrane, mostrando que até 2005, todas as tentativas... Opa, como é que volta? Opa, peraí, não sei como volta. Aí de baixo. Que todas as tentativas de se diminuir para 5 meses ou para 4 meses não deu certo. Alguma coisa acontecia que esse treco não dava certo. E aí, então, surge, então, a questão da moxifloxacina. A moxifloxacina foi deliberadamente emprestada para a Organização Mundial da Saúde, que é para que pudesse ser testado. Nessa publicação de 2014, ela é bastante interessante, em que ele usou o controle normal e, em 2 situações, ele trocou um dos medicamentos pela moxifloxacina. O que se observou foi bastante interessante, é que a queda da baciloscopia foi muito semelhante em todos esses braços. Porém, a gente não conseguiu mostrar que qualquer uma destas tentativas fosse não inferior ao esquema padrão, portanto, não deu certo. Mas vou chegar lá, viu, Sumir? Vou elogiar ainda o coisa. O que está acontecendo, né? Por que a gente precisa tratar tanto tempo e por que a gente tem que usar tanta droga no paciente com tuberculose? Com uma resposta ao tratamento excelente, porém com um índice de cura, principalmente por abandono, muito grande. Provavelmente, o que deve estar acontecendo, uma das possibilidades, que quando eu trato um bacilo da tuberculose, eu não trato uma Mycobacterium tuberculose. Provavelmente eu trato uma forma polimicrobiana. E isso, obviamente, deve ter uma importância grande. Porque se nós formos entender a tuberculose como uma doença espectral, nós vamos ver que nós fazemos diagnóstico nesta fase. E toda essa fase que antecede as formas mais incipientes, eu não consigo tratar. Obviamente, isso tem uma consequência muito importante, que é o risco da resistência, ainda que esses bacilos possam não aparecer. Então, vamos lá, a mais óbvia é aquela que a gente sempre fala, não tome subdose. Tomar subdose, você seleciona. A gente joga a culpa para o paciente, né? Você é o culpado, você não tomou de maneira adequada. Outra coisa são as bombas de refluxo, que estão já bem documentadas. Aí você já não consegue culpar tanto o paciente, né? Ou esses fenômenos, principalmente, que acontecem, né, em que há um aumento do DNA da Mycobacterium tuberculose. Mas o mais significativo e interessante é que eu trato o paciente com tuberculose independente da doença dele. E quem falou que chega a remédio de maneira adequada, por exemplo, nas grandes cavitações, por exemplo, na área que está ao redor. E, obviamente, uma das grandes causas, talvez, para esse insucesso, é as falhas no fornecimento de medicamento, que todos nós já estamos suficientemente conhecedores. Mas vamos rápido, porque não vai dar tempo. O grande divisor de águas dessa história toda foi o Nix Trial. O que foi o Nix Trial? Foi a primeira vez que se teve a ousadia de tratar as formas mais graves de tuberculose, ou seja, a resistência à rifamicina, a multidroga e a X-droga resistência, saindo daquela coisa dos 12 a 18 meses por uma proposta de 6 meses. O Nix Trial realmente foi um divisor de água. E ele conseguiu curar 89% dos pacientes com XDR, 92% dos pacientes com MDR, com 3 drogas por via oral. A bedaquilina, a delamanida, a pretomanida e a linezolida. Isso foi realmente bastante significativo. Posteriormente, a gente tem o Zenix Trial, que foi bastante interessante, porque ele fez uma testagem de diferentes doses e tempo com a linezolida,
porque isso aqui representava um problema para a gente em termos de toxicidade e uso a longo prazo. No caso aqui, 6 meses. Então, desta forma, isso foi um grande fator. A partir do Nix Trial, começam as grandes agências colaboradoras no sentido de tentar identificar maneiras de reduzir o tempo de tratamento da tuberculose. Um dos primeiros sucessos foi essa publicação em 2021 desse grande grupo que reúne esses grandes parceiros, mostrando, então, pela primeira vez, de que a associação da moxifloxacina com a rifapentina, uma vez ao dia, tinha uma resposta adequada e esta associação, acho que é aqui, né? A de cima. É difícil enxergar, né? Essa associação, ela, com certeza, ela era não inferior ao nosso esquema padrão de 6 meses, tratando esses pacientes por 4 meses. Então, isso realmente foi um grande sucesso. E, junto com isso, a partir de 2018, iniciam-se vários estudos, aqui representando esse grupo, né, em que você passa a fazer os ensaios clínicos, utilizando diferentes formas de tratamento, reduzindo por tempos também diferentes, e que tinha a grande vantagem de que, se eu tivesse um problema num dos braços, eu não interrompo o estudo. Eu continuo o estudo, posso até acrescentar um outro braço, indo o mais próximo possível da vida real. Né? Aqui, só para a gente falar, mostrando de que a associação de algumas dessas drogas, né, levava a possibilidade de tratamento por um tempo bem menor, ou seja, durante 2 meses, avaliando de uma maneira adequada a cada um dos pacientes. Toda essa história acabou tendo uma repercussão no Brasil, né? E a partir desta nota técnica, o tratamento das crianças com a tuberculose pulmonar não grave já foi reduzido para 4 meses, o que é uma boa já situação para que a gente possa diminuir esse tempo de tratamento. Então, só para concluir e evitar que eu saia do meu tempo, primeiro, os regimes de tratamento da tuberculose, droga sensível, efetivamente curto, como, por exemplo, de 8 semanas, precisam ser implantados no mundo real. Isso é possível. Nós teríamos que ter um treinamento adequado da equipe para que eu avalie o paciente na 8ª semana de tratamento. Se o esquema não está indo bem, eu prolongo o tratamento. Se o esquema está indo bem, eu posso suspender o tratamento e acompanhar esses pacientes. Qual é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é que eu tenho, primeiro, diminuir os custos para o programa e talvez melhorando a resposta ao tratamento, que eu saia desses 80% de cura para ir para uma situação muito mais favorável. Já implementado e já acertado que o tempo de tratamento que a gente vai para essas formas de resistência à rifampicina, multidroga e x-droga, com esquemas de 3 drogas, por via oral, por 26 semanas, isso já está sendo adotado e isso é um grande sucesso. Se nós conseguimos reduzir 2/3 do tratamento das formas multiresistentes, nós temos mais do que no momento para que a gente possa migrar esse tipo de informação para aqueles pacientes que têm uma droga sensível. E para terminar aqui, e é um dado importante que a gente tem que levar em consideração, que aqueles grandes estudos e as grandes parcerias público-privada produziram o teste rápido molecular com a detecção no mesmo teste da resistência à rifampicina. E que é preciso que a gente tenha disponível os testes que agregam a isoniazida e a moxifloxacina, para que a gente possa ter um esquema curto, né, eficaz, e que o paciente possa se beneficiar e todos se possam beneficiar com o tratamento. Era isso, gente. Muito obrigado.